Olá! Dando continuidade ao módulo sobre os fatores, nesta unidade você vai aprender sobre os fatores de exposição e qualidade que constituem o vetor paroxístico. No Human Guide, o fator exposição é representado pela cor magenta, que se destaca e chama a atenção. O fator qualidade, por sua vez, é representado pela cor verde, que simboliza a vida, o vegetativo, a natureza de uma maneira geral. Os paroxismos, no modelo teórico de Zonde, como você já sabe, correspondem a crises, ao aumento súbito da intensidade de um determinado afeto. O acúmulo do afeto, por sua vez, provoca um estado de tensão, que necessita ser descarregado. Corresponde ao processo psíquico por meio do qual o indivíduo recebe estímulos percebidos como ameaças e que ativam o sistema simpático, que está associado a reações de fuga ou ataque. Reações como ataque de raiva e de vergonha também têm a ver com esse vetor. A descarga súbita de afetos acumulados e tensionados constitui o paroxismo que deu origem ao nome desse vetor. Os fatores exposição e qualidade atuam como mecanismos de defesa contra fatores estressores, internos ou externos, e informam sobre os elementos constitutivos do controle emocional. Estão na base do superego. A dinâmica desse vetor está centrada nos princípios ético e moral, aqueles interditos fundamentais e necessários para o bom convívio social. Vergonha e culpa. Eles garantem a coexistência pacífica, pois a culpa e a vergonha expressam a internalização dos interditos, da lei. O princípio moral, representado pelo fator exposição, está associado à timidez, ao sentimento de vergonha, que desencadeia o rubor, que é uma reação fisiológica correspondente. Sabe aqueles momentos embaraçosos nos quais você quer se esconder e sente a pele do rosto esquentar? Então, eles deixam em evidência o seu sentimento de vergonha. Certamente você já passou por isso. Trata-se de um reflexo involuntário e incontrolável, provocado pelo sistema nervoso simpático, que é responsável pelas respostas de luta ou fuga em situações de estresse. O princípio ético, representado pelo fator qualidade, está associado à necessidade de se sentir útil e de assumir responsabilidade, o que faz com que carregue um enorme peso. O sentimento de burnout pode ser decorrente disso, assim como ataques de fúria e de raiva, por indignação frente à injustiça. Sabe aquela dor na nuca ou nas costas, aquela agitação interna, aquela preocupação constante a ponto de não conseguir dormir? E as crises de enxaqueca ou labirintite devido à tensão acumulada? Sabe aquele efeito gota d'água? São reações e manifestações do fator qualidade. É paroxístico. O pareamento fatorial exposição e qualidade expressa, portanto, ansiedade, medo e tensão frente às expectativas sociais e a assunção de responsabilidades. Agora vamos nos aprofundar nos dois fatores, começando pelo fator exposição. Como vimos agora há pouco, o fator exposição é regido pelo senso moral, que tem a ver com os códigos sociais e os costumes. A necessidade representada por esse fator é de ser visto e aceito pela comunidade, de ser reconhecido, de ser admirado pelas outras pessoas. A ação é determinada pela necessidade de expor e mostrar, tendo no senso estético seu principal elemento. O freio do comportamento, como já vimos, é a vergonha, o receio de ser mal visto ou de ser ridicularizado. Sabe o bullying? Pois é, tem a ver com esse fator. Este fator expõe diferentes aspectos associados à sobrevivência, como o mimetismo e a camuflagem, ou seja, a adoção dos códigos de vestimenta e comportamento dominantes no meio ambiente ou no grupo social, como o camaleão. Esse comportamento permite que o indivíduo seja aceito e reconhecido como parte do grupo. Outra característica diz respeito ao cuidado com a forma como é visto pelo outro, em situações percebidas como ameaçadoras, podendo tanto aparentar ser mais forte e poderoso do que é,
como eriçar o pelo e arreganhar os dentes dos animais, ou fingir-se de morto, que é um jeito de escapar dos ataques do outro. É uma estratégia que permitiu que muitas pessoas sobrevivessem a chacinas. A estratégia de fingir-se de morto foi adotada por sobreviventes de chacinas, como aquela da Candelária e aquela que ocorreu em Paris. O fator exposição traz 3 polaridades: ver versus mostrar, pois aquele que se exibe necessariamente terá diante de si um espectador, um público. Ver versus esconder, pois nem sempre queremos que o outro saiba o que sentimos ou fazemos. E mostrar versus esconder, pois muitas vezes escolhemos como queremos ser vistos e cuidamos da nossa imagem. De um modo geral, o fator exposição visa atender expectativas sociais. A necessidade de expor e de mostrar pode ser satisfeita diretamente quando a pessoa ocupa uma posição de destaque, como eu aqui agora, ou indiretamente ao lidar com o elemento estético ou empregar recursos que destacam ou valorizam o objeto de trabalho. Atividades profissionais que lidam com a imagem, com expectativas externas e que requerem senso estético e que exigem exposição pessoal permitem a satisfação desse fator. Tais como publicidade, artes cênicas, treinamento, a docência, o design, a decoração, a política, o cantor e as artes de um modo geral. Quando o fator exposição é típico, trata-se de um indivíduo vaidoso com grande necessidade de se mostrar e de se apresentar. Para ele, é muito importante ter a possibilidade de expor aquilo que fez, obtendo dessa maneira o reconhecimento e admiração das demais pessoas. O impacto que causa nas pessoas e a impressão que deixa nelas são muito importantes para ele. Gosta de lidar com coisas voltadas para o público, empregando instrumentos de trabalho que favorecem a divulgação e a aceitação da sua produção junto a ele. Sente-se atraído por ambientes de trabalho glamourosos, bonitos e que favorecem a visibilidade pessoal ou da sua atividade. O fator exposição típico também sugere forte presença de um comportamento orientado pela desejabilidade social e pode fazer com que tenha dificuldade para dizer não e adote uma postura ambígua quando não consegue predizer a reação do outro e teme o risco de desagradá-lo. Quando o fator exposição for atípico, não típico, indica que o indivíduo tende a ser reservado, modesto e discreto, que ele evita se expor e se apresentar, e evita situações que o colocam em evidência, direta ou indiretamente. De um modo geral, tem preferência pelo trabalho mais interno, de back-office, permitindo que atue nos bastidores, pois evita se colocar em evidência ou colocar a ênfase na própria pessoa. Pode parecer tímido, com certa dificuldade para lidar com as expectativas das outras pessoas e para se apresentar e apresentar suas habilidades e capacidades. Isso pode representar um obstáculo à realização dos seus objetivos, na medida em que não assume a autoria do que faz e deixa de expor suas ideias, competências e habilidades, preferindo estar nos bastidores dos acontecimentos. Esse fator também pode ser encontrado no reino animal. Por exemplo, quando o pavão abre a sua cauda para atrair a atenção da pavoa, como estratégia de sedução. O mimetismo animal e o fingir-se de morto são outros exemplos disso. Como você pode ver, o fator exposição está associado à estratégia de atração como de sobrevivência. Agora vamos nos aprofundar no fator qualidade. Esse fator é regido pelo senso de responsabilidade, pelo sentido ético, que tem por base o respeito pelo outro e o compromisso com a vida de uma maneira geral. A necessidade principal é a de fazer a diferença na vida das pessoas, de realizar algo significativo para a sociedade e assumir responsabilidade e se colocar à disposição das pessoas para prestar algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio. Essa pessoa procura garantir a qualidade naquilo que faz por temer as consequências negativas dos próprios atos, caracterizando-se pela confiabilidade. Este fator exerce controle sobre o comportamento,
tendo como freio o sentimento de culpa. Portanto, ele está associado ao conceito psicanalítico do superego, aquela vozinha da consciência. Pessoas com esse fator costumam sentir que cabe a eles assumir a responsabilidade. Portanto, atividades profissionais voltadas para a coletividade ou nas quais seja necessário assumir responsabilidade atendem ao fator qualidade, como, por exemplo, a área de saúde, de educação, de desenvolvimento humano e o meio ambiente e todas as formas de voluntariado de uma maneira geral. A expressão desse fator também pode ser observada na natureza, por exemplo, quando um cão tenta resgatar alguém, ou um pinguim imperador fica imobilizado protegendo o ovo e depois o pinguinzinho do frio intenso. Quando o fator qualidade for muito típico, ou seja, quando a barra correspondente encontrar-se marcadamente no lado direito do gráfico, no campo típico, trata-se de uma pessoa bastante responsável e prestativa, com necessidade de se sentir útil e fazer a diferença. Ela possui acentuado senso de dever e de justiça e se mostra disponível para ajudar as pessoas que necessitam de algum tipo de auxílio, seja na questão da saúde, da educação ou da formação. Ela sente prazer em ajudar, de cuidar e orientar as pessoas, protegendo a vida e favorecendo o seu crescimento. Isso faz com que muitas vezes ela deixe as próprias necessidades em segundo plano e tenha dificuldade para expressar sua agressividade. Em geral, tende a estabelecer uma relação de dependência com as pessoas e assim fica preso a elas, por meio do seu forte senso de responsabilidade. Ela deseja corresponder ao voto de confiança nela depositado. Essa pessoa se identifica com atividades socialmente relevantes da área de saúde, da educação, do meio ambiente, assim como atividades do terceiro setor. É frequente encontrarmos voluntários entre os respondentes com forte presença do fator qualidade no perfil, pois a atividade voluntária representa uma real possibilidade de satisfação dessa necessidade pulsional. Pode ser até síndico de prédio. Da mesma forma, aparece o interesse por atividades ao ar livre ou em contato com a natureza. Quando o fator qualidade for atípico no perfil, não típico, revela uma acentuada necessidade de autonomia e independência. Essa pessoa costuma evitar situações nas quais tenha que ficar presa aos problemas das outras pessoas. Em geral, aprecia situações dinâmicas e movimentadas, que favorecem o próprio movimento e deslocamento. Aprecia a falta de rotina e atividades arriscadas, sentindo-se bem ao experimentar uma descarga de adrenalina. São pessoas viciadas em adrenalina. Não se sentem mobilizadas a atuar na comunidade ou para se envolver em questões sociais, seja na atuação em associações de bairro ou em algum movimento de cunho social ou político. Caso essa pessoa se sinta forçada a fazê-lo, pode ficar ressentida e tensa, agitada e inquieta, com tendência a apresentar rompantes de raiva, como reações do tipo gota d'água. No próximo bloco, vamos abordar os fatores de imaginação e estrutura. Até já!